Oi, Vinícius. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Jean. Tudo certo? Desculpa o atraso. É isso. Eu ainda não comecei a aula. Estou esperando às 4h05. Fico feliz que a gente tenha concluído a ementa. A parte prática, graças a Deus, está no final. Do jeito que está hoje, se vocês fizerem relatório, vocês tiram 16 pontos. Mas com certeza a maioria vai fazer a sequência funcionar. Bem, semana passada eu passei padrão OSI e engenharia de campo. Vocês têm alguma dúvida que queiram me perguntar sobre esses dois padrões? Tá tudo bem? Sem dúvida por enquanto, professor. Ok, eu preparei uma lista de exercícios, é a segunda. Ela vale 1 ponto para quem entregar, mesmo errada, mesmo incompleta. Primeiro exercício, monte um programa em português estruturado para estação que segue o padrão em 3E 802.5. 802.5 é o padrão Token Ring. Então, a mensagem vem com o status do quadro. A estação envia a mensagem e recebe a mensagem de volta. Ela circula no anel e, quando ele recebe de volta, ele vai checar se o status do quadro foi copiado e se a estação estava ativa. Tá? Por isso que está pedindo para avaliar se a mensagem foi recebida através dos bits relativos ao status do quadro. Então, é para montar em português estruturado um programa para o Token Ring. A segunda questão pede um fluxograma para o padrão 802.11, que é o CSMA-CA, mais BCOF, mais RTS-CTS, e esse é o padrão de comunicação sem fio. Todo sistema sem fio usa esse tipo de comunicação, tá? Usa esse tipo de sequência, CSMA-CA, BCOF e RTS-CTS. A terceira pergunta coloca um conjunto de dados aqui e pede para representá-los em codificação Manchester e Manchester diferenciado. Isso está no padrão E3E. Basta vocês olharem o exemplo que tem lá que vocês vão saber fazer esse conjunto de dados tanto em Manchester quanto em Manchester diferenciado. O exercício 4 diz respeito a essa tabela aqui. Tabela 1, um tipo de classe de proteção à explosão, são 4 classes, e tabela 2, comprimento máximo do cabo para cada um dos tipos. São 4 tipos, né? O tipo 1 tem um comprimento máximo de 900 metros para cabeamento com bitola de 0,8 milímetros quadrados e 1.000 metros para cabeamento com bitola de 1,5 milímetro quadrado. O tipo 1, para vocês terem uma ideia, alimentação é de 13,5 volts, corrente máxima de 110, potência máxima admitida de 1,8 watts, e o número máximo de estações são 8. Isso é para CSMA, Profibus PA. Tá? O tipo 2 está escrito aqui, tem aqui o máximo de tamanho, o tipo 3 está aqui, e o tipo 4, que é um não intrinsecamente seguro. 1, 2 e 3 são intrinsecamente seguros, por isso eles trabalham com uma alimentação mais baixa em voltagem e uma corrente bem mais baixa. E o tipo 4, não intrinsecamente seguro, trabalha com 24 volts e 500 miliamperes máximo. E aí, por isso, trabalha até 32 estações. E o tipo 4, dependendo da bitola, são 1.900 metros ou até 650, dependendo qual é a corrente. Se até 110 é 1.900, até 250, 1.300, entre 250 e 500, 650 metros. E aí fala que é uma rede do tipo 2.
e adotando que cada instrumento exija 10 mA e trabalhe em 9 volts. Então, esses 13,5, 9 volts vão para o instrumento. Comprimento máximo do cabo de 0,8 milímetros para os seguintes casos. Tem 3 instrumentos na rede, 8 instrumentos com cabeamento elétrico que requer 10 miliamperes, então tem que acrescentar mais 10 miliamperes à corrente que os 8 instrumentos vão gerar e repetir o item 4B e não 2B para a rede sem segurança intrínseca. O exercício... Há alguma dúvida no exercício 4, pessoal? Acredito que não, professor. Exercício 5 é comparar a Profibus DP e PA com a FIP e Word FIP. Quais são as principais diferenças e dê exemplos. A principal diferença é que a Profibus DP e PA trabalha da forma multimestre-escravo, enquanto a FIP e Word FIP trabalha como produtor-consumidor. E tem um árbitro de barramento. Só isso dá bastante pano para manga. Vocês têm muita coisa para escrever sobre isso. Quais as principais diferenças do padrão Ethernet 3E802.3? Explica por que a necessidade da criação do padrão APC de comunicação. Isso aqui foi dado na aula passada, aula retrasada. E o último exercício, uma rede Profibus PA tem, respectivamente, 3 mestres com 16 escravos na rede DP, trabalha com 500 megabits baud rate e um mestre com 7 escravos na rede PA via link. É o link que propicia que a rede DP trabalhe numa taxa diferente da PA. Cada escravo da rede DP tem 4 bytes de entrada e 2 bytes de saída, enquanto a rede PA trabalha com 6 bytes de dados. Calcule o tempo de ciclo da mensagem da rede DP, e aqui pede para adotar o tempo de disponibilidade do mestre de 105 Tbits, tempo de atraso do escravo de 11 bits, tempo de envio de cabeçalho de 198 Tbits. Está aqui a fórmula. TID é o tempo disponível do mestre. TSDR é o tempo de atraso do escravo. Header é o tempo de envio do cabeçalho. I é o número de entradas em bits, vezes 11, O é o número de saídas em bits, vezes 11, vezes o número de escravos. E 1 Tbit é 1 sobre a velocidade em baud rate. Pede para refazer o cálculo do 8A com baud rate de 12 megabits por segundo e calcular o tempo de ciclo da mensagem PA, que segue essa fórmula aqui embaixo. Bem, aqui a lista de exercícios tem 8 exercícios. Fazendo isso, vocês se preparam muito bem para a prova, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre essa lista? Pessoal? Professor, Não. acho que por enquanto não. Entender as perguntas eu entendi. As dúvidas vão surgir fazendo a lista mesmo, né? Hoje vocês têm que entender as perguntas. Tente fazer a lista, principalmente o exercício 2. Normalmente eu peço isso em prova, tá? E olha que eu vou, na aula que vem, resolver isso. E mesmo assim tem gente que não vai saber fazer. Bem, deixa eu fechar isso aqui. Então, você já tem a lista de exercícios, é para entregar semana que vem, até o início da aula, porque no início da aula da semana que vem, eu resolvo essa lista de exercícios. Já terminamos todo a ementa, como eu falei, e só estão faltando as provas, terminar o módulo prático e podemos, assim, dar por concluída essa disciplina. Ok, pessoal? Tá, joia, professor. Não tendo mais dúvidas, eu vou parar a gravação. Precisando